Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que cria texturas PBR, certo? Bom, no meu curso de V-Ray para interiores online, eu ensino como criar texturas PBR, né? Texturas PBR. Só que muita gente ainda continua com bastante dúvida, né? Porque são muitos tipos de texturas, são duas formas que você tem para poder fazer essa textura. Então vamos lá, eu vou já deixar um vídeo gravado aqui então de como que eu crio essas texturas, para quando vocês tiverem dúvidas estarem podendo já entrar e ver diretamente esse vídeo, beleza? Então vamos lá. Bom, para a gente criar texturas PBR, né? As texturas PBR são texturas fisicamente corretas, tá? Então ela é formada, né, por vários tipos de texturas, né? Então geralmente quando a gente vai criar uma textura, a gente vem aqui em Generic, certo? Coloca a textura que a gente quer, vem aqui em Reflection, ajusta se a gente quer mais brilho ou menos brilho, mais glossiness ou menos glossiness, né? Mais fosco ou mais brilhoso, e assim vai. Mas com a textura PBR a gente já tem, né? Ela já nos dá essa textura de reflexo, essa textura de bump, né? A textura de displacement, tá? Então quando ela dá essa textura pra gente, automaticamente ela já cria uma textura mais realista, né? Então a textura de glossiness, por exemplo, ela cria algumas áreas com mais brilho e com menos brilho, né? Então fazendo com que essa textura se torne mais realista, tá bom? Bom, para a gente criar essa textura tem duas formas, tá? Tem dois workflows, tá? Workflow é a forma como a gente vai trabalhar, tá? Então a gente tem o workflow generic, né, que é o nosso V-Ray Material, e a gente tem o nosso workflow PBR, tá? Não confunda esse PBR com a textura PBR, tá? Porque não é porque a textura se chama PBR que você sempre vai ter que fazer no PBR, tá? Eu vou mostrar como que a gente vai utilizar essas duas maneiras de fazer a mesma textura, tá bom? Então vamos lá para a nossa textura. Vou mostrar dois tipos de texturas para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira que a gente vai fazer vai ser esse Calacata, tá? Que eu encontrei lá no site da Polygon, tá? Então você vê que ela tem aqui, ó, a textura de Color, que seria a textura padrão nossa, a textura de Glossiness, tá? Ó, Reflection Glossiness, a textura de Normal Map, que a gente utilizaria no Bump, a textura de Reflection, que a gente vai utilizar no nosso Reflection Color, tá? Então é basicamente essas quatro texturas que eles nos disponibilizaram. Então como que a gente faz para saber qual dos dois workflows a gente vai trabalhar? A gente olha simplesmente as nossas texturas de reflexo, tá? Então quando a gente tem a textura de glossiness e de reflection, a gente vai utilizar o workflow generic, tá? Porque aqui a gente tem o reflection e o glossiness, tá certo? Uma outra textura que eu vou mostrar para vocês vai ser a textura de aqui, ó, o Brushed Iron, que é de aço escovado, tá? Então nessa textura ele tem o Color, tá? Ele que é a nossa textura padrão, ele tem o High, que seria o Displacement, e aí ele tem o Metallic e ele tem o Roughness, que são as nossas texturas de reflexo. Só que aqui a gente não tem Metallic e nem Roughness. Então aqui na nosso workflow PBR, mudando para ele, olha lá, a gente tem o Metalness, que seria o nosso Metallic, e o Roughness, que seria exatamente o Roughness, tá bom? Então, como que a gente faz para saber qual textura, qual dos dois workflows utilizar para cada textura? A gente simplesmente vai olhar para os nossos mapas de reflexo. Então se a gente tem o metálico, algumas texturas têm somente o roughness, não tem nem o metallic, né? A gente vai ver se ele tem roughness ou metallic, ou os dois,
a gente vai utilizar o Workflow PBR. Se ele tem o Glossiness e o Reflection, tá? Ou um dos dois também, a gente vai sempre utilizar o Workflow Generic, tá certo? Então vamos lá fazer. Vou começar pelo Generic, ou seja, pelo meu Calacata, e aí eu vou fazer o seguinte, vou até chegar ele um pouquinho mais próximo aqui para a gente passar. Eu vou simplesmente segurar e arrastar esse meu textura Color pro Diffuse. E aí a gente vai vir aqui pro Reflection e a gente vai colocar aqui o nosso Glossiness no mapa de Reflection Glossiness. E agora o mapa Reflection, a gente vai inserir ele no Reflection Color. Só tem um porém, o mapa Reflection, ele sempre vai vir preto, tá? Ele ou é o mapa Reflection ou Specular, tá vendo aqui, ó, nessa outra textura, tá? Ou Reflection ou Specular seria o nosso mapa de Reflection Color. Então ele vem preto e a gente precisa alterar isso e deixar ele ao contrário, né? Ou seja, branco. Então eu vou clicar aqui dentro da minha textura, no azulzinho, vou vir aqui em Color Manipulation, Invert Texture, Invert Alpha, tá? E vou voltar aqui, ó, e olha lá, ele já ficou correta a minha textura. Aqui no Reflection Glossiness, eu vou entrar também dentro da minha textura e eu vou mudar somente o Color Space, tá? Então o Color Space eu vou trocar de RGB para Linear. Troquei para Linear e olha lá, a minha textura agora ela ficou com mais reflexo, tá bom? Vou habilitar aqui o meu Bump. E aí, ó, a minha textura aqui é a Normal Map, aqui ó, Normal Map, que seria essa textura roxa. E aí eu vou vir aqui então no meu Bump, vou trocar de Bump para Normal Map, vou voltar aqui na minha textura e vou simplesmente arrastar ela para cá. E aí você vai ver que ela vai ficar meio estranha aqui, tá? Só que o que acontece? A gente sempre, 100% das vezes, a gente precisa entrar aqui dentro da nossa textura e sempre mudar de RGB para Linear, tá? E ele vai ficar dessa forma. A gente pode até habilitar aqui, ó, essa função de configurações avançadas. E no Filter Type, a gente pode mudar também para No Filter, para tirar todos os filtros que às vezes podem vir na textura e ela ficar um pouco mais limpa. Então, ó, voltando para cá, olha lá como que já ficou. E aí a gente simplesmente pode renomear essa textura, né? Eu vou colocar aqui, eu sempre coloco minha sigla primeiro. Então, DK, vou colocar Calacata. E aí a gente pode simplesmente adicionar aqui no nosso modelo, né? Vou mudar aqui, ó, a escala dela. E olha lá que legal. Depois eu já mostro o resultado para vocês. A segunda textura que a gente vai fazer então é a nossa textura de Brushed Iron, ou seja, de aço escovado, tá? Então lembra que essa textura ela utiliza os mapas de reflexo Metallic e Roughness. Então a gente vai utilizar o nosso Workflow PBR, tá? PBR. Então clicando aqui, a gente vai utilizar esse tipo de workflow. Vamos voltar aqui na nossa textura e aí a gente vai simplesmente arrastar a textura Color pro Color. Então vou arrastar ele aqui. O Metalness, a gente vai arrastar o nosso Metallic. Vocês vão ver que agora ele já vai ficar metal. O Roughness, então a gente vai simplesmente arrastar também. Olha lá como que ele já está ficando. E agora, ó, aqui no nosso PBR, a gente vai ter que vir aqui, ó, em adicionar atributo e inserir o mapa Bump. Eu já vou inserir o Displacement também para vocês darem uma olhada. Então, o Bump, a gente vai utilizar o Normal Map, né, que ele disponibiliza aqui. Tá? Se, por exemplo, disponibilizasse o mapa Bump mesmo, que é um mapa preto e branco, aí vocês manteriam aqui em Bump Map, tá? Então, como é o Normal Map, a gente vai vir aqui, alterar para Normal Map e arrastar esse mapa aqui para dentro.
lembra que fica sempre estranho, a gente 100% das vezes vamos entrar, mudar de RGB para linear, podemos tirar os filtros também, aqui no Filter Type, muda de MIP Map para No Filter, e vamos voltar uma vez, e olha lá como que está ficando, tá? É porque ele está muito forte, então a gente vai diminuir aqui o nosso Amount, então vou colocar aqui um 0,3 mais ou menos, acho que ele já vai ficar legal. Vou diminuir um pouco mais, vamos colocar no 0,1, beleza, acho que já é suficiente, 0,1. Aqui no Displacement a gente vai habilitar, e aí vamos levar para cá esse mapa High, tá? Esse mapa High sempre vai ser o nosso Displacement, tá? Algumas texturas vêm como High, ou outras vêm como Disp, né? Ou Displacement mesmo, tá ok? Então, vou arrastar ele para o nosso mapa de Displacement. Então, ele vai ficar aqui, ó, dessa maneira. A gente vai diminuir o nosso Amount também. O nosso Amount eu vou colocar ele bem pequenininho, tá? Então, eu vou colocar ele em 0,04. Acho que já vai ser suficiente. Beleza. Vou colocar ele aqui dessa maneira, tá? Pra gente poder testar. E aí uma outra coisa é o seguinte, aqui no Roughness a gente consegue ou manter ele mais brilhoso, a nossa textura, ou mais fosca, tá? Então se a gente simplesmente entrar aqui na nossa textura e mudar o RGB para Linear no Color Space, a textura vai ficar mais branca e a gente vai ter uma textura mais fosca, olha só. Ela vai ficar bem mais fosca a nossa textura, tá? Então não é o que a gente quer agora, eu vou mudar ele para RGB mesmo. E aí a minha textura vai ficar dessa maneira, tá bom? E aí a gente pode simplesmente mudar aqui o nome também, colocar um aço escovado. E posso vir aqui e aplicar nos meus materiais, né? Vou aplicar aqui, basicamente nesses aqui, né? Pra gente poder mostrar aqui. Beleza, tranquilo, gente? Vou simplesmente minimizar aqui, vou abrir as minhas configurações, né? Vou ver se está tudo certo aqui, creio que sim. Deixa eu mudar aqui o tamanho da minha imagem, vou tirar aqui do alto, vou colocar aqui o valor que eu sempre trabalho. Vou colocar o material Override, tá? Vou vir aqui nas minhas texturas, quando eu utilizo o material Override, se eu quero ver a minha textura, eu tenho que vir aqui em Can Be Override e desmarcar, tá? Vou fazer isso nas duas. Vou só fazer o material de vidro aqui, na verdade eu vou pegar o que eu fiz aqui já, vou arrastar aqui para dentro. Vou aplicar ele aqui na minha janela, tá? Pra gente poder tá entrando iluminação, pra gente poder ver o resultado desses materiais. Beleza, vou mandar o render agora. Bom, o render terminou, olha que bacana que fica aqui a nossa textura aqui, ó, do Calacata, né? Você pode ver que algumas partes são com mais brilho do que as outras, né? Fica bem real mesmo, bem conforme é na realidade, tá? Fica bem legal. E nosso aço escovado, olha, a gente pode até, ó, dar uma diminuída aqui, ó, no tamanho desse bump aqui, né? A gente pode até dar uma diminuída nele lá. Acho que no bump mesmo.
eu vou colocar um 0,06 e aqui no displacement um 0,02. Vou fazer aqui um region render, né, nesse aqui só. Vamos mandar um render pra gente poder ver como que fica. Beleza, nosso render finalizou. Então olha só, a gente consegue ver muito bem, né, a marcação dessas linhas, né, ficaram bem leves e ficou algo bem, um aço bem escovadinho assim, né, bem legal, tá bom? E o displacement, se vocês não quiserem utilizar também, não é nada obrigatório, tá? O displacement é exatamente para dar um pouco mais de relevo nessas linhas aqui, tá? Mas como você pode ver, é algo bem sutil mesmo. Então assim, o displacement evitem usar em todos os materiais, porque ele pesa bastante a nossa cena, tá bom? Então use com moderação, tá bom, pessoal? Bom, o vídeo de hoje então foi isso. Espero que vocês tenham aprendido aí, tenham entendido como que é o processo para criar esses materiais PBR. E se inscreva aí no nosso canal, acompanhe aí os nossos vídeos. Qualquer dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí nos comentários, né? Podem mandar para mim também, que aí eu posso estar fazendo um outro vídeo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!